galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que tem. Começou a final da Libertadores 2022 nesta quarta-feira. Atlético Paranaense e Flamengo embarcam para Guayaquil. Os dois jogaram na terça-feira, né, pelo Campeonato Brasileiro. Atlético Paranaense em casa contra o Palmeiras, acabou perdendo o jogo. E o Flamengo, que jogou no Maracanã contra o Santos, que acabou vencendo o jogo. Mas que isto, tanto a derrota de um quanto a vitória de outro, ficou. Nesta manhã de quarta-feira, os dois embarcaram para Guayaquil. E a torcida, tanto do Furacão quanto do Mengão, cada uma dentro de uma realidade, de uma forma, foram apoiar os seus jogadores, mostrar confiança em cada um deles, para que, na final, eles sintam que a sua torcida está do seu lado. Então a gente vem rapidamente aqui falar sobre esse embarque aqui, rapidinho, tá? Então já peço a você, meu amigo torcedor do Furacão e do Mengão, a gente pede que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 99 22 54 512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, né? Para falar de política e religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode dar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar também através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Então vamos lá, galera. Atlético Paranaense, começa pelo Furacão, né? Ordem alfabética. O Atlético, né, depois de 17 anos, chega a mais uma final. Particularmente, eu, aqui do Rio, achava que o apoio da torcida ao time seria maior do que foi. Não estou criticando. Eu só achei que seria maior. Porém, eu sei, acompanhando até pela galera do nosso WhatsApp, que não é uma relação das mais tranquilas entre a presidência do Atlético Paranaense e a torcida. Entre o Atlético Paranaense e os jornalistas. A gente sabe que o Atlético Paranaense é um dos clubes mais blindados em relação a isso. Então isso também tem uma certa relevância. Outra, hoje é quarta-feira, dia de trabalho comum, não é feriado. Tá? Tem as suas limitações. Mas, como a gente está acostumado, eu pelo menos, aqui no Rio, como a torcida do Flamengo faz, a gente não pode fazer a comparação, porque são características diferentes, são modelos diferentes. O Atlético Paranaense saiu do seu CT, provavelmente a torcida do Atlético Paranaense queria também estar na saída do CT, mas por algum motivo, talvez de segurança, para não dar engarrafamento, por alguma coisa desse tipo. E aí não estou falando mal, é simplesmente fato. Os funcionários, né, que trabalham no CT fizeram uma festa para despedida dos jogadores antes da viagem e não teve torcedor, pelo menos foi o que a galera do nosso WhatsApp falou, não teve torcedor. A torcida estava na entrada do aeroporto. Na entrada do aeroporto, o Atlético Paranaense fez uma situação diferente daqui do Rio, também por uma condição logística e por uma diferença como é que eu vou falar? De proporção, tá? Na entrada
do aeroporto, os jogadores desceram, passaram pela torcida, fizeram lá um cordão, né? Botaram umas grades. Provavelmente já tinham avisado a torcida, provavelmente o clube avisou a torcida que não era para ir para o CT, que era para ir para o aeroporto lá, para poder ver os jogadores. Os jogadores desceram do ônibus, foram andando, deram entrevistas, acenaram para a torcida, tiraram fotos. Então a torcida pôde dar o carinho, olhando diretamente para os jogadores sentiram esse carinho da torcida, esse apoio, essa confiança da torcida e seguiu o seu rumo em direção ao avião, em direção a Guayaquil. Então, o Atlético Paranaense fez a sua festa, até o Filipão foi andando também, deu entrevista, legal. Uma coisa organizada, sem tumulto, dentro ali de uma formalidade um pouco mais formal a situação, mas que nem por isso, por ser mais formal, deixou de ser amável, deixou de mostrar carinho, deixou de mostrar apoio, deixou de mostrar confiança aos jogadores do Atlético Paranaense. Uma coisa até da entrevista, né, que o Filipão disse que não tinha ansiedade no time, e o goleiro diz, estamos um pouco ansiosos sim. Sinceramente, é óbvio que eu vou acreditar mais no goleiro do que no Filipão. O Filipão falou para a imprensa, não tem ansiedade. Mas o próprio Filipão está ansioso, porra. Óbvio que ele está ansioso. Por mais experiência que ele tenha, ele está ansioso. A não ser que ele esteja cagando e andando. Ganhou, perdeu, tanto faz para ele. Não é isso. É óbvio que ele quer ganhar. Então ele também está ansioso. Então ele jogou para a galera, não estamos tranquilos. A gente sabe que não está, porque não tem ninguém tranquilo. Nem pelo lado do Atlético Paranaense, nem pelo lado do Flamengo. Então eu acredito mais no goleiro, na sinceridade do goleiro do Atlético Paranaense, e eu concordo com ele. Tão ansiosos sim, como qualquer jogador iria estar, inclusive os treinadores. Então, o Filipão fez não estamos. Óbvio que está, né? Não precisava mentir. Não precisava inventar uma tranquilidade que não tem, nem no Flamengo e nem no Atlético Paranaense. Mas foi dessa forma que a torcida se despediu do Furacão, foi dessa forma que a diretoria fez essa despedida. Óbvio, pelo que parece, não teve dentro do aeroporto. Então, olhando por um lado de organização, é melhor. Tu imagina dentro do aeroporto um tumulto danado, pessoas indo trabalhar, voltando. Realmente, para a torcida fica legal, mas para quem está ali trabalhando, é bem complicado. Então, do lado de fora, é melhor. Ficou dentro de uma organização legal e não deve nada a qualquer outro apoio que se deu. Então o Atlético Paranaense, depois de 17 anos, leva o seu time a uma final de Libertadores. Eu, particularmente, só achei que seria maior, que a situação seria maior, tá? Essa é minha opinião, pelos 17 anos. E eu estou fazendo essa comparação pelo que aconteceu aqui no Rio em 2019. O Flamengo estava 200 bilhões de anos sem chegar a uma final de Libertadores e parou o Rio de Janeiro para levar o Flamengo a ter aeroporto. Então, eu não imaginava aquela proporção, mas eu imaginava uma coisa até um pouco maior. Mas eu entendo pelo que foi falado aqui em relação a esse trato, diretoria, imprensa, diretoria, torcedores. Mas, bacana, parabéns aí à torcida do Atlético Paranaense, que apoiou o seu time até o aeroporto, dando aquela força lá para a final. E aqui, no Rio de Janeiro, Flamengo, de um modelo diferente, né? Flamengo, na saída do CT, já tinha torcida,
menos um pouco do que os anos anteriores, menos um pouco do que os anos anteriores, mas tinha muita torcida. E no trajeto ao aeroporto, muita torcida no caminho, muito carro parado. E também na entrada do aeroporto, nos contornos do aeroporto, que a torcida do Flamengo se concentrou. Parecido com o que do Atlético Paranaense fez. Só que o Atlético Paranaense fizeram um cordão onde os jogadores desceram. A do Flamengo seria impossível o ônibus parar e os jogadores descerem. Porque não tinha esse corredor e até, como é que eu vou falar? Ia ser inviável fazer aquilo, que ia parar. Quem conhece o Rio de Janeiro, onde é o aeroporto, ali na ilha, ia parar a porra toda. Ia parar tudo. Ia dar um nó monstruoso no Rio de Janeiro, e já aconteceu em 2019. Então a galera se concentrou ali, teve barco na Baía de Guanabara, nego olhando, os carros parando, e o ônibus foi devagarzinho, passando por meio da galera ali, o torcedor subiu no teto do ônibus, coisa e tal, mas os jogadores não desceram. Não é que talvez que não quisessem, acho que até os jogadores do Flamengo queriam descer para sentir esse apoio, mas que no caso aqui do Rio de Janeiro, não tem como o jogador descer. Ia perder o avião. Porque não ia conseguir sair dali. Então o ônibus foi devagarzinho, mas com o apoio da galera ali. Uma massa, uma quantidade grande, principalmente por ser uma quarta-feira, né? Principalmente por ser uma quarta-feira. Mas também mostrou ali todo o seu apoio, toda a sua confiança. Os jogadores, mesmo não descendo, sentiram isso, sentiram no Maracanã, sentiram no caminho também, a galera toda lá apoiando. Foram modelos diferentes de como fez o Atlético Paranaense, de como fez o Flamengo. Mas as duas atingiram o mesmo objetivo, que é mostrar para os seus jogadores que a torcida está do lado, está confiante, que acredita. E isso leva para o campo. Alguém leva vantagem nesse apoio? Não, não tem vantagem. Apoio é apoio de qualquer maneira e não tem vantagem nem para um lado e nem para o outro. Independente da quantidade. Apoio é apoio, motivação é motivação, fé é fé, independente da quantidade. Boa sorte aos dois, que tenhamos um grande jogo, e que o melhor vença e seja o campeão da América. Bom, a América vai ser rubro-negro de qualquer maneira, ou Furacão, ou Mengão. Mas eu estou preocupado como é que vão fazer na volta. Independente de quem for campeão da Libertadores, vai ser um problema. Ou no Paraná ou no Rio. Porque no domingo é eleição. Como é que os torcedores vão fazer a festa? Isso eu gostaria de saber. Um grande abraço, até mais, valeu, fui!